Os transplantes de órgãos e tecidos constituem um dos procedimentos mais complexos do ponto de vista técnico e ético na medicina. Serão abordados nesse momento os dilemas éticos relacionados aos transplantes, tais como o sistema organizacional, o diagnóstico de morte, a retirada de órgãos e tecidos, a distribuição dos enxertos, o tráfico de órgãos, as inovações tecnológicas e os transplantes e suas consequências. Nós convidamos para esse tema o acadêmico Walter Antônio Pereira, o nosso nobre colega Walter Pereira é cirurgião, foi presidente da Academia Mineira de Medicina no penúltimo mandato, de 2019 a 2020, e ocupa a cadeira número 12 da Academia Mineira de Medicina. Vamos à sua fala. Olá a todos. Hoje nós vamos tratar de um tema de interesse não só da área de transplantes, mas um tema de interesse de toda a classe médica e de toda a sociedade, que são os dilemas éticos nos transplantes. Esse título, na verdade, podia ser Dilemas Éticos em Medicina. Para isso, nós vamos recordar alguns conceitos, principalmente a definição de ética, que ética é hábito, arte de fazer o bem, que torna bom aquilo que é feito e quem o fez. Quem disse isso foi Platão, no ano 428 a.C. Isso prevalece e não muda ao longo do tempo, é o conceito que a gente segue até hoje. É o que ilustra melhor esse conceito. Bom, o Código de Ética, ele já é um estudo dos juízes de apreciação referentes à conduta humana, suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Então, os códigos de ética ou normas éticas, elas mudam ao longo do tempo, porque depende de comportamentos, de tecnologia, de uma série de outros fatores. Recentemente, nós fizemos uma revisão do Código de Ética Médica no Conselho Regional de Medicina e no Conselho Federal de Medicina. Então, isso aí muda de acordo com o tempo. Bom, nos transplantes, nós temos vários desafios éticos, que são respostas impostas e através de vários complexos temas científicos, sociológicos, filosóficos, políticos, legais, econômicos, religiosos, que se interrelacionam. Isso mostra a complexidade desses desafios na área de transplantes. Como eu disse, esses desafios também são na área de medicina, de maneira geral. E esses desafios, né, eles são instigantes e apaixonantes, é o que nos leva a discutir, estudar mais esses dilemas éticos, e são inúmeras as publicações que têm surgido ao longo desse tema sobre esse assunto, tratando da questão da morte, dos transplantes em si e vários outros temas que nós vamos discutir mais à frente. Mas a tecnologia, hoje, ela predomina, ela se acelera, o desenvolvimento tecnológico, e a questão da epidemia recente, ela acelerou uma série desses processos. Só para citar alguns exemplos, nós temos alguns robôs, né, que já são bastante conhecidos, que é a Sofia, que inclusive foi reconhecida como cidadã da Arábia Saudita, né, um robô que inclusive já tem autonomia para andar. Nós temos robôs chineses que fizeram exames de proficiência em medicina e passaram com certa facilidade. A inteligência artificial, ela está envolvida em tudo isso. A inteligência artificial em saúde, ela tem em todos, né, entremeada em todas as áreas da medicina,
e tende a crescer. Então, com relação aos humanos, nas suas várias disciplinas e comunidade de pesquisas, utilizam a percepção, o aprendizado, o raciocínio, a linguagem natural e, através dos algoritmos, as máquinas têm a visão computacional, processamento de linguagem natural, decisões e previsões e a robótica. Tudo isso influenciando no ensino médico, que é o que a gente deve encarar daqui para frente. Outro exemplo é a questão da ancestralidade através da genética, mapeamento, que tem sido utilizado em todo o mundo e tem se banalizado até. E, inclusive no Brasil, nós podemos encaminhar esses mapeamentos genéticos, fazer árvore genealógica baseada em mapeamento genético. No caso aí até o meu mapa genético, que está ilustrado aí, mas nós podemos, inclusive, fazer um upgrade dessa ancestralidade e fazer uma previsão, né, de propensão de doenças genéticas que nós podemos estar carregando conosco. E com isso fazer um estudo e tomar medidas para evitar que a gente venha adquirir determinadas doenças ou passe essas doenças para os nossos descendentes. Então, são questões que levam a alguns dilemas éticos que nós vamos discutir mais à frente. O uso racional de medicamentos, que é o tratamento personalizado, que era um sonho, mas que hoje se torna realidade, principalmente na oncologia, que é utilizar de medicamentos que vão atuar naqueles sítios alvos, né, como o míssil. Então, nós temos exemplo na Universidade de Stanford, que publicou um estudo recentemente, em que o uso racional de medicamentos tem diminuído muito os efeitos colaterais e melhorado os resultados, tanto de mortalidade como de morbidade, em tratamentos de câncer de mama e de pulmão. E isso para o transplante também tem sido utilizado, feito alguns estudos, na utilização de imunossupressores também, para aquelas células-alvo. Então, para diminuir os efeitos colaterais, no caso da oncologia, os efeitos colaterais dos tratamentos quimioterápicos, por exemplo, com bons resultados. Nós temos alguns exemplos de equipamentos, como o pâncreas artificial, né, que nós implantamos esse equipamento e ele consegue controlar a glicemia, o momento certo de liberar isso, de dosar tudo isso, e pode ser carregado com o paciente. Nós temos também o rim artificial, também desenvolvido já em 2017, que futuramente, no futuro próximo, vai tornar obsoletas as máquinas de hemodiálise. Aqui é um pequeno laboratório bioquímico portátil que você pode levar para o seu consultório e que faz, em poucos minutos, todos os exames bioquímicos que você necessita. Hoje, o diagnóstico de ultrassonográfico no seu iPhone ou no seu celular é factível, você pode fazer isso e jogar isso num programa de computador, e é portátil, e cada profissional poderia carregar esse equipamento sem maiores problemas. Isso aí já é factível, isso não é futurologia, isso é a realidade, é a medicina de hoje. Pode não ser a realidade aqui nossa aqui agora, mas já é uma medicina que é praticada em muitos centros. Aqui os controles todos já conhecem, são os relógios, né? O que ele menos faz é marcar as horas, ele faz o controle biológico do paciente, né? Tanto cardiológico, possibilidade de queda para idosos, chamar serviços de emergência. Então, uma série de funções, né, que vieram para facilitar a nossa vida. Nos transplantes, nós já temos os órgãos como esse coração, que é resultado de uma impressora 3D. Então, esses órgãos estão sendo impressos e fazem injeções de célula-tronco
nesses órgãos para reconstruir as funções do organismo, sem necessidade de usar imunossupressor. Então, é uma possibilidade, isso tem sido divulgado, inclusive, na imprensa leiga, que são os órgãos em impressora 3D. Aqui os cientistas israelenses desenvolveram, através de célula-tronco, oriundas de estômago, vários órgãos, diferenciaram em vários pequenos órgãos em um estudo experimental, e publicado em 2018. Futuramente nós vamos desenvolver os órgãos de acordo com as necessidades, compatíveis, né, com aquele receptor e sem necessidade de imunossupressão. Aqui um caso polêmico que é a manipulação genética, né, são bebês geneticamente modificados. Foi feito um caso na China e foi, pelo mundo todo, isso foi condenado do ponto de vista ético, né, a manipulação genética no sentido de melhorar, de evitar certos problemas ou doenças nos bebês. Mas é uma coisa que foi feita através de técnica, isso é possível fazer, inclusive vários outros animais, isso é feito, né, no desenvolvimento de raças, de bovinos e vários outros, isso já é feito há algum tempo. Mas no ser humano é uma questão ética, é um dilema ético, né? É uma questão que tem que ser discutida e enfrentada. Aqui é o primeiro bebê, resultado de um transplante de útero de doadora falecida, né? Isso foi feito na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas, em 2017, foi o nascimento e foi publicado em 2018. Isso é factível, né? Fazer o transplante de útero para aquelas pessoas que não têm condição de engravidar. Nós temos até um caso de uma mãe que doou o útero para a filha e teve um bebê. Então isso é factível e já foram feitos inúmeros outros pelo mundo a partir de então. E aqui a tecnologia ajudando no transporte de órgãos através dos drones. Então isso começou em Maryland, em Baltimore, em 2018, e tem sido utilizado com uma certa frequência em algumas cidades e alguns países para o transporte rápido de órgãos e tecidos para transplante. E aqui os nossos robôs, né, trabalhando, aqui é o Da Vinci, que é um robô que hoje é amplamente utilizado no mundo. 5% das cirurgias hoje no mundo são feitas pelo robô. No Brasil é 0,5% ainda, mas isso tende a crescer. Esse é o Da Vinci, que foi a primeira geração, em que faz inclusive retirada de órgãos ou de parte de órgãos de doador vivo para transplante, reduzindo em muito as complicações e diminuindo o tempo de hospitalização do doador vivo. Então foi um grande avanço, isso tem sido feito em várias cirurgias, cirurgia urológica e outras, e recentemente, né, surgiu a nova geração de robô, que é o Versius, que são robôs, isso é oriundo da Inglaterra, são robôs menores, muito mais baratos, eles podem ser transferidos de uma sala para outra, o que não acontece com o Da Vinci, que ele é muito grande e muito caro, e o Versius tendem a se popularizar pelo preço e pelos resultados, porque ele está apto a fazer vários tipos de cirurgia, seja as gastroenterológicas, neurológicas, de otorrino e várias outras. Então, em breve, no Brasil nós já temos alguns poucos, mas em breve eu acredito que vai se popularizar esse tipo de equipamento. Bom, isso tudo vai impactar nesse assunto que nós estamos discutindo, que os códigos de ética vão mudar em função disso tudo, do comportamento, da tecnologia, tudo isso. Bom, para se entender isso, nós estabelecemos uma sistemática que são vários pontos importantes na discussão dos dilemas éticos, que é o sistema organizacional, a doação de órgãos, comprovação da morte, alocação de órgãos, comércio de órgãos, transplante em si e fazer um consolidado de todas essas questões éticas. O sistema organizacional, no Brasil, felizmente,
Nós temos um sistema que é exemplar, que é o Sistema Nacional de Transplantes, em Brasília, que é ligado ao Ministério da Saúde, e ele exerce as funções de um órgão central, nacional, totalmente informatizado, ligado às secretarias estaduais de saúde, às municipais, estabelecimentos hospitalares credenciados e rede de serviços auxiliares necessários à realização de transplantes. Esse é um esquema mostrando como está distribuído isso. Nós temos a coordenação nacional, uma central nacional de transplantes, câmaras técnicas, grupo de assessoria técnica, isso a nível central em Brasília. Nos estados, nós podemos ter 3 configurações, da menos complexa à mais complexa, dependendo do estado. No caso de Minas Gerais, nós temos essa configuração que é mais central, que é a Central Estadual de Transplantes, que tem as suas regionais, pela dimensão do estado, nós temos muitas regionais, temos as câmaras técnicas de cada procedimento de transplante, temos as organizações de procura de órgãos e temos as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos. Então, nós temos um sistema muito bem organizado. Bom, qual que é o primeiro dilema ético em transplantes? O primeiro dilema é a doação de órgãos. Sem a doação de órgãos, não existe transplante. Então, nós temos um dilema ético aí. Tipos de doadores que nós temos. É um doador vivo, o doador após parada cardíaca e o doador após morte encefálica. No doador vivo, podem ser pessoas saudáveis, você tem que afastar a doença, você obrigatoriamente tem que ser saudável. Pela legislação, é o cônjuge ou parentes até o 4º grau. Os que não têm vínculo familiar, você tem que ter um parecer da Comissão de Ética Médica do hospital e uma autorização judicial. O que pode ser doado? Um rim, parte do fígado, um pulmão, parte do pâncreas, parte do intestino delgado, medula óssea, sangue e derivados. Quais são os dilemas éticos para o doador vivo? Risco de vida imediato ou tardio para o doador. Doação entre irmãos menores de idade. Geração de novo filho para doar órgão. Riscos inerentes ao transplante para o receptor e a influência dos resultados sobre a estrutura psíquica do doador. E riscos sobre a estrutura familiar no processo de aceitação e recusa. Bom, o risco imediato de vida, nós vamos ver à frente, ele existe, né? Desde que você faça uma intervenção cirúrgica, existe o risco para o doador. Como eu disse, os robôs vêm para diminuir esse risco. A doação entre irmãos menores é um questionamento que tem que ser feito. E a geração de filho para doar órgão tem sido utilizada em situações especiais em que você não consegue órgão compatível, principalmente transplante de medula e outros, que poderiam salvar aquela criança. Então, nós temos geração de filho para doar órgão, mas isso é um dilema ético a ser discutido. Os riscos inerentes ao transplante para o receptor é a possibilidade do receptor perder esse órgão por algum motivo. E isso aí vai influenciar na estrutura psíquica do doador. O doador se sente culpado, né? Você vai doar um rim e você é saudável e doa, e esse órgão, por algum motivo, ele não funciona, né? Houve uma perda importante, isso pode afetar enormemente a estrutura psíquica do doador. Por isso que no pré-transplante de doador vivo, a assistência psicológica e o preparo tem que ser muito bem feito com relação ao doador. Sobre a estrutura familiar no processo de aceitação-recusa, é o fato de, numa família, por exemplo, nós temos uma pessoa compatível,
imunologicamente na família e ele não quer ser doador. Ele nunca quis ser doador, mas ele recebe uma pressão enorme familiar, porque a única possibilidade que existe na família é ele, de salvar uma outra pessoa. Se ele não doa, a pessoa pode morrer e vai gerar um problema maior ainda. Então ele sofre uma pressão familiar enorme, no sentido de aceitar a doação. Deve ser sempre considerado os princípios da beneficência e não maleficência na doação de órgãos de doador vivo. Dilemas éticos ainda com relação ao doador vivo são os grupos especiais. Alguns anos atrás, a Câmara dos Deputados apresentou um projeto, um deputado, no sentido de que os presidiários que doassem órgãos tivesse reduzido a sua pena. Isso foi recusado, amplamente rejeitada essa possibilidade, porque isso caracteriza, de certa forma, comércio de órgãos. Você vai trocar alguns anos da sua pena por um órgão. Então isso aí não foi considerado, mas são questões que devem ser discutidas. Bom, os riscos para o doador, no caso do rim, é de 1 para 3 mil, o risco de morte para o doador. E para o fígado é 1 para 300, ou seja, no fígado é 10 vezes mais. Pela complexidade, você tira parte do órgão, o risco de complicações e de morte é muito maior. Existe morbidade a curto prazo, pode ter complicações no doador, pode ter infecção, uma série de coisas, e a longo prazo também nos órgãos duplos, como o rim, ao longo do tempo, da idade, você vai perdendo a parte da função desse rim. Não é por acaso que nós temos 2 rins, não, é porque podemos precisar dos 2 em idades mais avançadas. E pode ser que você tenha doado um rim e no futuro você vai precisar de um rim. Então existe essa possibilidade. Para a sociedade, um risco que existe é para o doador não parente, no caso até o cônjuge, de comércio. O risco sempre existe, por mais que seja amigo, parente, ou não parente, ou cônjuge, e que tenha autorização judicial, existe a possibilidade de haver algum tipo de comércio aí. Então, são apontados aí alguns aspectos, né, que poderiam restringir o uso do doador vivo. A legislação brasileira, só para recordar, sobre a doação viva, em doador vivo, é a idade legal no parente, ele ser competente e ter um consentimento informado, é o consentimento livre e esclarecido. O não parente, como eu falei, é parecer da Comissão de Ética e autorização judicial prévia. Existem na legislação várias penalidades para quem infringir esse tipo de legislação. As justificativas para o uso do doador vivo. Então, se tem coisas negativas, mas nós temos muito mais coisas positivas. O benefício para o receptor é óbvio. Nós temos tem um número insuficiente de doadores falecidos. Então, a necessidade do doador vivo, para complementar isso, é muito grande ainda. Os resultados são melhores, porque nós partimos de doadores sadios. O doador falecido, ele já sofreu um trauma, ele já tem alterações importantes. E um menor tempo de espera. É óbvio, porque você não tem que esperar, você programa esse procedimento. Para a sociedade é melhor porque é muito mais barato. O custo financeiro é muito menor para a sociedade do que um transplante com doador falecido. O doador falecido, você tem que mobilizar toda uma estrutura para isso, que não é pequena. Para o doador, a autoestima, né, isso é muito importante para o doador se sente muito bem que ele prestou um benefício enorme e salvou a vida de outra pessoa. Isso traz uma repercussão muito boa para ele.
Na doação após parada cardíaca, o que pode ser doado? Córneas, até 6 horas, coração para válvulas, de 6 a 12 horas após a parada cardíaca, e no Brasil não é permitido o transplante após parada cardíaca de rim e de fígado. Por quê? Aqui só se pode tirar órgão da pessoa falecida, e o diagnóstico de falecida não é parada cardíaca, é morte encefálica. E alguns países hoje já toleram, pela falta de doador e por problema cultural, e outros toleram a retirada de rins e fígado em situações especiais após parada cardíaca. No Brasil, autorização para retirada de órgãos é feita pela família. Então, nós precisamos de autorização familiar. Nós temos que afastar doenças prévias, infecto-contagiosas e neoplásicas. Então, a doação após morte encefálica, que é o diagnóstico de morte no Brasil, é morte encefálica, né? Às vezes pessoas confundem com morte cerebral, são diferentes na legislação brasileira, porque a morte encefálica é a morte do cérebro e do tronco encefálico, e é irreversível. A legislação, nós temos toda a legislação com histórico com relação a isso, né? Existe 2 tipos de doação, além do consentimento familiar, a doação presumida, né? Aquela que pressupõe que você é doador, a não ser que você declare em contrário em vida, que não é o caso do Brasil, já foi. Hoje o Brasil é o consentimento familiar. O que pode ser doado após a morte encefálica? Os rins, pulmões, pâncreas, tecidos oculares, pele, ossos, cartilagem, coração, fígado, intestino, válvulas cardíacas, vasos sanguíneos. E sempre afastar a possibilidade de ter outras doenças associadas ao doador. Quais são os dilemas éticos para o doador falecido, o doador cadáver? Princípio da autonomia. Então, a doação presumida, que é essa que não adotamos no Brasil hoje, versus o consentimento familiar. Isso é uma questão muito discutida, mas por problemas culturais mesmo, o Brasil não adotou a presumida, que é aquela doação que parte do princípio você é doador até prova em contrário. No Brasil é necessário o consentimento familiar. A questão da disponibilidade de leito e recursos para diagnosticar a morte encefálica foi uma discussão muito grande no início, né, porque paciente já morto, né, tecnicamente morto, você vai gastar recursos, despender recursos com leitos, né, e para fazer exames para diagnóstico. Questão também no consumo de leitos na terapia intensiva. Com a carência de leito em terapia intensiva, nós íamos internar um morto na terapia intensiva. Isso também no início gerou muita repercussão, mas depois foi sanado com o tempo, porque os intensivistas também se conscientizaram que você não está internando um morto. Na verdade, você está internando um potencial doador que vai salvar muitas pessoas, né? Pode doar vários órgãos. Então, isso aí foi mudado, foi uma questão de conceito. Questões religiosas, que nós vamos tratar mais à frente, e revolta com o sistema de saúde. Se nós temos um sistema de saúde precário para tratar as doenças correntes, normalmente, quando o indivíduo morre, ele recebe um tratamento VIP. Ele morre e vai para um CTI, recebe todos os cuidados, assistência médica e tudo, o que ele não recebeu em vida. Então, isso aí é um fator que dificulta a doação de órgãos. Se o sistema de saúde não está adequado e atendendo corretamente, a tendência é diminuir o número de doações. A gente vê isso na prática,
Sempre que tem algum problema no sistema de saúde, dificultando o atendimento médico, nós vamos ter repercussão na redução de doação de órgãos e tecidos. A definição atual de morte, né, que é a cessação irreversível das funções circulatórias cerebrais. Cessação irreversível de todas as funções do cérebro e do tronco cerebral. Esse é o conceito de morte universal. Não tem relação direta com a parada cardiorrespiratória. Nós sabemos que há alguns anos, né, a parada respiratória que era um conceito de morte. Depois a parada cardíaca. Hoje é a morte encefálica. Futuramente nós não sabemos, mas no momento é a morte encefálica. Outro dilema ético importante é a religião. Minha religião permite a doação de órgãos? Esse é um aspecto importante que poderia dificultar a doação, principalmente no nosso meio. Bom, na realidade, aí nós temos algumas manifestações de alguns líderes religiosos, isso desde a década de 50, com Pio XII. Ele dizia: concerne ao médico dar uma precisa e clara definição da morte e do momento em que ela ocorre. Isso já em 1955, por aí. Ele mesmo, em 56, ele dizia que para o xenotransplante ser lícito, porque na época discutia-se muito a retirada de órgãos de animais para o ser humano. Né? Então, do porco e de outros animais que morfologicamente são parecidos, os órgãos, nós tínhamos muita cirurgia experimental, temos até hoje, mas havia essa possibilidade. Acreditava-se muito nessa possibilidade. Então ele falava que para ser lícito, o órgão transplantado não deve prejudicar a integridade da identidade psicológica ou genética da pessoa que o recebe. E deve estar aprovada a possibilidade biológica de sucesso do transplante sem expor o receptor a riscos excessivos. E o Paulo II, num congresso de transplantes, ele disse, na abertura desse congresso, que uma forma genuína de cultuar a vida é através da doação de órgãos, realizada de maneira eticamente aceitável, com o objetivo de oferecer saúde e mesmo vida aos doentes que não têm outra esperança. Isso é uma manifestação totalmente favorável à doação de órgãos. E fez algumas reflexões antropológicas e éticas. E eu vou colocar algumas. O que é tecnicamente possível não significa que por isso seja moralmente admissível. Isso vale para tudo, não só para transplantes. A decisão de oferecer sem recompensa uma parte de seu corpo para a saúde e bem-estar de outra pessoa é um genuíno ato de amor. Necessidade de consentimento informado. Os órgãos vitais podem ser retirados somente após a morte. A morte da pessoa é um evento simples, que consiste em total desintegração do princípio da vida, isto é, a alma, da realidade corporal. A alocação de órgãos doados deve ser feita baseada em fatores clínicos e imunológicos e não ser discriminatória ou utilitária. Bom, os romanos, católicos romanos, né, os mais famosos representantes no transplante são São Cosme e São Damião, que são patronos dos transplantes. E aqui é uma manifestação do Dom Lucas, que é um cardeal brasileiro, Dom Lucas Moreira Neves, que a doação de órgãos, longe de comprometer a ressurreição, é um gesto de caridade e uma forma de salvar vidas. Os católicos ortodoxos, que hoje são em torno de 150 milhões,
dizem que a doação de órgãos é uma opção individual, já que não há nenhum problema de ordem religiosa. Os evangélicos e anglicanos, mais ou menos 500 milhões, doação é um ato de amor. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, princípio do amor ao próximo através da entrega de si mesmo e da caridade. Os mormons, em torno de 9 milhões, são os que mais incentivam e patrocinam pesquisas científicas no mundo na área de transplantes. Testemunhos de Jeová, não à transfusão, e sim aos transplantes. Isso é curioso porque os órgãos a serem transplantados, eles não têm sangue, eles são lavados previamente com a solução especial para conservação de órgãos, e nós não transplantamos sangue, no caso de órgãos. Então, os testemunhos de Jeová são favoráveis aos transplantes, embora não aceitem a transfusão sanguínea. Os judeus, 13 milhões e meio, o transplante não só é aceito, como é incentivado. Doar um órgão doente é realizar o Gesed, um ato de justiça e de misericórdia. Os muçulmanos, 1 bilhão. O Corão não proíbe o transplante. Aos olhos de Alá, nada impede a doação e transplante. Os budistas, 500 milhões. O dom em si, o dom do próprio corpo e da própria energia vital para o bem dos demais seres, é a virtude principal do budismo. Os espíritas. Entre a ciência e a religião, sempre a ciência. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Em potencial, vamos evoluir para sermos doadores. E depois de mortos, nossos corpos serão patrimônio da humanidade. Nosso corpo foi emprestado por Deus para a evolução espiritual nossa e pode ser devolvido a outras pessoas para melhorar as suas evoluções. Portanto, a religião, não encontramos em nenhuma religião ou seita que fosse contrária à doação e o transplante de órgãos. Então, esse dilema ético, na verdade, não existe, né? Nós temos dilemas éticos relacionados à alocação de órgãos. Já que nós temos órgãos insuficientes e uma demanda muito grande, é um problema a alocação de órgãos. Quais são esses dilemas? O sistema cronológico é na ordem de inscrição, sistema de gravidade, modelo preciso de relação de gravidade, autonomia das equipes especializadas, se as equipes podem escolher quem transplantar, oferta de órgãos de doadores com sorologias específicas, se é quem tem HIV, doa para quem tem HIV, hepatite B para hepatite B, etc. Receptores com doenças crônico-degenerativas ou infecciosas, recursos do SUS em transplante doador vivo. Será que o SUS deveria pagar? Então, são questões que são sempre discutidas na alocação, que é a distribuição de órgãos. Ainda, idade e etiologia da doença são não considerados na alocação. Priorização de idosos ou jovens, grupos especiais, portador de deficiência mental, presidiário, condenado à morte, etc. São todos esses dilemas a serem discutidos. Quem recebe o órgão doado? Hoje, nós temos uma lista nacional, que é concentrada em Brasília. Temos lista para adultos e lista para crianças. Temos uma distribuição que é estadual e regional. Se a nossa distribuição de órgãos é regionalizada. É levado em consideração o tempo de espera na lista e critérios de urgência para o procedimento. E levado em conta a compatibilidade doador e receptor. A Central Estadual de Transplantes, com informações obtidas pela equipe de retirada ou de remoção, indicará a destinação dos órgãos, tecidos e partes do corpo humano removidos,
em estrita observância à ordem de receptores inscritos com compatibilidade para recebê-los. A ordem de inscrição acima pode deixar de ser observada, quando a distância e condições de transporte inviabilizam, né, a chegada do órgão em tempo de deslocamento do receptor. Urgência. Segundo a avaliação da Central Nacional de Doação de Órgãos, observados os critérios do Sistema Nacional de Transplante, não pode haver transplante em receptor não indicado pela Central. Então, quem estiver fora da lista jamais vai ser transplantado no Sistema Nacional. Não se admite a inscrição de receptor em mais de uma central. Por quê? Pelo desespero, as pessoas faziam inscrições em vários estados, né? Como o controle é nacional, isso não é possível. Mas houve um momento em que isso ocorreu. Particularidades. Cada órgão tem suas particularidades para receber doação. Coração. Tem um sistema de prioridades para o coração. O fígado tem um modelo de gravidade. Um chama MELD para adulto, outro chama PELD, que é para criança. Córnea tem modelo de prioridades. Pâncreas, rins, intestino e pulmão. É tempo de espera, na lista de espera. Outros tecidos, ou tempo na lista ou por demanda. E o doador vivo não tem lista. Não é? Nós já vimos isso. Então, os princípios de justiça é que tem que ser observado nessa alocação. Outro dilema ético é o comércio de órgãos. Porque ele existe. É proibido, mas existe. E o Brasil, ele faz parte dessa declaração de Istambul, que é internacional, sobre o transplante de órgão, contra, né, o transplante e o tráfico de órgãos. Transplante através de turismo e o tráfico de órgãos. O Brasil é um dos países que subscreve esse documento, que é internacional. Aqui tem que ser observados alguns princípios básicos, que é a justiça, beneficência, não maleficência e autonomia. Mas nós temos que saber, existe autonomia? Hoje questiona-se autonomia nossa até no dia a dia, na compra. Né? Hoje é uma manipulação assim, que é feita através, inclusive, de inteligência artificial, né? Eles identificam cada um de nós, as suas necessidades, os seus desejos e tudo. Questiona-se muito se nós realmente temos autonomia ou se nós somos induzidos a fazer certas coisas. Então, nós temos aqui alguns exemplos, que é volentia non fit injuria. Nada de errado é feito para quem concorda. Trabalho escravo. Cortadores de cana voluntariamente consentem com as condições de trabalho. Trabalho infantil, venda de armas, redução de preço de cigarro para países pobres, etc. Vários exemplos de trabalho escravo. Aqueles que vivem miseravelmente estão preparados para tomar as mesmas decisões em favor de si próprios do que aqueles que dispõem de mais recursos? Então aqui nós temos o Marshall que diz o seguinte: a pobreza é talvez o fator mais significativo em tornar a pessoa vulnerável à coerção. Pobreza, ignorância, vulnerabilidade. As pessoas podem ser autônomas, são autônomas. O comércio de órgãos é inaceitável do ponto de vista ético, moral e médico. Ele é proibido pelas sociedades médicas, condenado pela Organização Mundial da Saúde e considerado ilegal pela maioria dos países. No entanto, nós temos vários trabalhos, esse da Holanda, falando sobre tráfico de seres humanos para transplantes. Isso não é transplante de órgão, é transplante de seres humanos para que sejam retirados seus órgãos. Foi feito um simpósio em torno disso. E aqui alguns exemplos de alguns anos atrás, que a Nancy Hughes
ela fez um levantamento de tráfico de humanos para transplante de órgãos. O Brasil era o primeiro da lista, alguns anos atrás. Que nós tínhamos uma central clandestina lá em Recife, liderada por um capitão do exército, era uma quadrilha, em que participavam os israelenses, alguns israelenses intermediavam isso, em que faziam tráfico de pessoas miseráveis da região do Nordeste para outros países para serem retirados órgãos. Felizmente isso mudou, estão presos até hoje todos eles, não tem mais nenhuma evidência de que isso existe no Brasil, e outros países traficavam, a China, o Egito, Índia, Irã, Israel, Iraque e etc. Os receptores, quem compravam esses órgãos? Canadá, a China, Estados do Golfo Pérsico, Irã, Israel, Itália, Hong Kong, Estados Unidos, são os compradores. E quem facilitava tudo isso? A China, a Índia, o Irã, África do Sul, Turquia, Estados Unidos e tal. Então isso tudo foi documentado na época, né? Então os compradores são desses países que têm pouca doação, que têm população idosa e que são países ricos. Em resumo, é isso. Esse é o mapa, né? Que foi feito um mapa do tráfico de rins. Então, sair aqui no caso do Brasil, tem até a identificação das pessoas, estão todas presas, né? Elas compravam as pessoas por $6.000. Essa era a cotação do Brasil. Pegar pessoas miseráveis, tinha o intermediário de Israel, elas iam para a África do Sul, ganhavam passagem, tudo, e $6.000 ia para a África do Sul, onde eram retirados os rins. Era feito dessa forma. Felizmente, essas quadrilhas todas já foram identificadas e foram desmanteladas. Mas olha que curioso, isso na década de 90, e mesmo no início de 2000 e pouco, era comum no Brasil ter esse tipo de notícia. Médica quer vender rim para sobreviver. Isso no estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo. Comerciante quer vender rim para salvar a dívida. E nos anúncios classificados uma série de ofertas de rim, de órgãos, etc. Era comum isso na época. Esse aí foi uma reportagem importante na época, também em 2008, no Jornal do Brasil. Esse Júlio Ludemir, que era um jornalista, ele fez um estudo enorme sobre o comércio de órgãos no Brasil, e mostrando como é que isso era feito. Aqui, esse brasileiro, já com e saiu na Newsweek, em 2009, né? Um brasileiro com a cicatriz aqui, foi retirado do rim, disse que vendeu o seu rim suficiente para comprar um carro. Ele queria comprar um carro por $6.000 e vendeu o rim dele. Então, só exemplos para vocês verem que é uma coisa séria. E essa cotação, em 2006, tinha uma cotação, tinha uma bolsa, né? O Iraque valia $1.000, um rim, nas Filipinas $2.000, Turquia $2.700, no Brasil $6.000. Paquistão 14, Ucrânia 19 e na Bósnia 68.000. Nós estávamos até mal cotados nessa bolsa de $6.000. É porque a miséria, quanto mais miserável o país, fica mais barato, né? Felizmente não existe mais, mas é bom que as pessoas conheçam para saber que esse risco existe. Isso não é fantasia. Que um grupo de paquistaneses, todos enfileirados, todos rapazes, jovens, todos eles foram retirados rins para transplante. E também tem as fake news, né, da época também, que saíam muita fantasia, que atrapalhava enormemente as campanhas de doação de órgãos. O sujeito falava que acordou no banheiro cheio de gelo e estava sem os rins. São as fantasias, nunca existiu. E aí você fazia exames, esses pacientes estavam com os órgãos lá. Mas a imprensa nunca publicava o desmentido. Ele publicava sempre o suposto fato, né? Então, fake news não é coisa nova, já existia há muito tempo, né? Esse é um exemplo. E tem os formais, oficiais. Uma empresa americana
anunciando compra, criando facilidades, com experiência, 10 anos dedicado à excelência, né, na compra de órgãos e distribuição. Falando para a pessoa, não perca tempo, fique esperando, não, nós damos um jeito, nós temos uma empresa aqui para fazer isso. Bom, e o outro dilema ético é o transplante em si, a realização do transplante. Os princípios de justiça, né, que a gente enfatizou no início, a questão do alcoolismo. Até alguns anos atrás, quem tinha cirrose hepática por alcoolismo era rejeitado sumariamente, né, porque era atribuída a culpa. O cara bebeu, agora quer transplante, e outros têm outras doenças, mereceriam mais. Portadores de HIV também não eram permitidos, né, porque o risco era muito maior. E hoje é feito porque nós temos coquetéis que controlam muito bem o HIV. É possível fazer com segurança. A questão dos traumas, indivíduo que não preveniu a doença, tinha uma série de preconceitos, né, para justificar o não transplante em alguns pacientes. Bom, nesse consolidado de dilemas éticos, nós temos a doação em vida, né, como nós falamos, com o doador-receptor, com os riscos e os dilemas, só para recordar. A doação cadavérica, existe sempre o dilema do consentimento familiar e a presunção, né, a doação, até a recusa antes do transplante. Critérios de alocação, nós discutimos a cronologia, a gravidade, o pool de órgãos, a quantidade de órgãos disponíveis e o transplante de órgãos limítrofes. Aqueles órgãos que não estão totalmente perfeitos, mas podem ser utilizados para alguns casos de urgência, mesmo que temporariamente. É possível, no caso, por exemplo, de hepatite fulminante, você não tendo um órgão totalmente compatível, você transplanta sabendo que vai ter que realizar um segundo transplante. Antes nós tínhamos limitação técnica para isso, hoje já é perfeitamente possível. A questão do comércio, né, que depende de responsabilidade civil, estatal, legislação, né? Felizmente o Brasil tem esse controle, tem um sistema de saúde bastante organizado. E as indicações de transplante, que tem etiologias que são questionáveis do ponto de vista de resultado e de indicação mesmo. O papel da sociedade é extremamente importante, que o poder de decisão sobre a realização de transplantes, a chave de todo o processo é a autorização para a doação de órgãos, por isso as campanhas permanentes, que é muito importante. O doador é um elemento indispensável, né? Não tem transplante hoje sem o doador, e exigir que os procedimentos sejam transparentes. A sociedade tem que exigir isso, tem que ser transparente. O que realmente caracteriza o transplante não é a tecnologia ou o custo, mas a ética. O transplante é uma área do atendimento médico que não pode existir sem participação do público. A sociedade tem que abraçar isso para que tenha sucesso e que possa salvar muitas vidas. Células, tecidos e órgãos devem somente serem doados livremente, sem qualquer pagamento ou recompensa de valor monetário. Devem ser proibidos a compra ou oferecimento de células, tecidos ou órgãos para transplante, ou sua venda por pessoas vivas ou através de parentes de pessoas falecidas. Isso é uma determinação da Organização Mundial da Saúde, que nós devemos seguir. Devem ser observadas segurança, a qualidade e eficácia, a transparência e a privacidade. Muito obrigado a todos.